A gente está na jornada da mulher plena. Esses dias perguntaram, né, o que que é ser curado. Não existe uma mulher curada. O que existe é um processo de desenvolvimento, de consciência, de plenitude, que sempre, enquanto há vida, a gente vai estar se frustrando, a gente vai estar se machucando. O que existe é a gente saber como lidar. O Michael Jordan é uma lenda do basquete, né? Para quem entende aí de esportes. Bruna gosta, né, Mônica? Sim. Nossa, Ado- Adora, eu vou né? te falar, assistir o basquete ao vivo é uma experiência única, viu? É, né? Então, o Michael Muito Jordan, bom. gente, ele foi considerado um fracasso. Lá no começo da vida dele, ele foi cortado do time de basquete da escola porque o técnico achou que ele não era bom o suficiente. Você já pensou se ele tivesse acreditado nisso? Só que aí ele falou assim: essa verdade, técnico, não é a verdade que eu quero para mim. Então, eu vou treinar. E ele treinou obsessivamente. Então, ele se tornou um dos maiores atletas da história, com 6 títulos na NBA. Qual que é a nossa conexão aqui com a independência emocional? Se o Michael Jordan tivesse aceitado a opinião de uma outra pessoa que olhou para ele e apontou um dedo, ele teria desistido. Ele não teria se tornado quem ele é, ele não teria inspirado tantas crianças, né, a também seguirem esse caminho. Assim como os relacionamentos tóxicos, muitas de nós mulheres, a gente acaba internalizando, acreditando e pegando para a gente as críticas, e a gente acaba desistindo de ser quem a gente é, de voar como um passarinho. E é importante a gente entender que sempre tem uma nova chance de reescrever a nossa própria história. Sempre. Não tem tempo. Enquanto há um dia de vida, há um dia de vida. A gente vai só sobreviver ou a gente vai viver? E esta mulher, Oprah Winfrey, foi considerada não a cara da televisão americana. Então, ela foi demitida. Ela estava lá no jornal. A história da Oprah, ela é maravilhosa. Eu quero deixar para vocês aqui a sugestão de assistir a entrevista da Oprah com a Viola Davis na Netflix. É uma entrevista de uma superação de 2 mulheres fantásticas. A Oprah foi abusada quando criança, ela foi abusada reiteradas vezes, tá? Por mais de uma pessoa. Ela engravidou muito nova, ela perdeu o filho quando ela perdeu essa gestação e ela decidiu nunca mais ter filhos. Foi uma vida de muita pobreza, de muita falta. E ela sempre diz assim que o que salvou ela foi a rigidez do pai. O pai fazia ela ler um livro por semana e fazia ela fazer redação sobre o livro que ela lia. E ela diz: isso me salvou, porque eu aprendi a me comunicar, a falar, a ler, a conhecer o mundo e me tornou a pessoa que eu sou, deu a possibilidade de eu ser quem sou. Então, ela, quando estava de um jornal, ela foi demitida porque disseram que ela não tinha um perfil para a televisão americana. E o que que ela fez? Ela não acreditou nisso. Ela acreditou nela. Mulher, negra, abusada, foi usuária de drogas quando na infância, por tudo que ela passou, ela fez uso de substância psicoativa e ela se superou e ela se tornou a apresentadora e a empresária mais influente do mundo. Ela tem um império. Ela, até alguns anos atrás, ela era uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela tem um canal de televisão hoje. Oprah foi influência para a eleição do Obama. Grandes nomes hollywoodianos abriram o coração no palco da Oprah. Então, ela se superou. Mas por quê, gente? Porque ela não acreditou em alguém que disse para ela: você não pode. Você é mulher, você é negra, você é menos, você não pode, você não vai a lugar nenhum. Não, ela acreditou em quem ela era e ela fez acontecer. E o Walt Disney? Lugar de sonhos mesmo. Eu gosto. O Walt Disney, gente, ele foi considerado um homem sem criatividade. Vocês conhecem a história dele? Não era uma família rica. Ele pegou o dinheiro dele, investiu junto com os irmãos, ele foi criando, criou a primeira empresa, não deu certo, mas ele nunca desistiu. Aí ele estava num jornal e ele foi demitido porque ele não tinha criatividade suficiente. Ele foi considerado um homem sem criatividade. Tem um filme que conta a história dele. O Walt Disney, ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu de quem ele queria ser.
Aí ele continuou. Um dia, segundo a história, ele estava sentado assim no chão, desanimado, frustrado, e aí ele viu um ratinho vindo perto dele, ele começou, olhou para aquele ratinho, falou, eu vou desenhar esse ratinho. E aí surgiu o Mickey. O grande pulo do gato do Walt Disney foi entender que sincronizar a música ao desenho fazia uma diferença gigante. E a música é algo muito importante. Eu queria que a gente pudesse ir, como se a gente fosse sublinhando com marca-texto aqui na mente da gente. A música é algo muito importante, porque a música traz harmonia. Nós somos, grande parte do nosso corpo é água, e a água é um ótimo condutor, né, de energia. Então, quando a música bate no nosso corpo, ela traz emoções que vão nos conectar a emoções mais up ou mais down, né? Mais felizes ou mais tristes, mais raivosas. E o Walt Disney, ele entendeu que a música era isso. Então, ele insistiu, foi lá e contratou uma orquestra e fez acontecer, pegou empréstimo, até que ele conseguiu. E aí ele se tornou quem ele é. Se a gente está num relacionamento tóxico com pessoas que dizem você não consegue, você não pode, você nunca vai ser ninguém, a gente passa a acreditar que a gente não é boa o bastante. Só que assim como Walt Disney ele provou que a imaginação dele valia ouro, nós, mulheres, também podemos encontrar o nosso próprio valor, o nosso propósito. Ah, quem não conhece essa banda, hein? The Beatles. Esse grupo britânico foi rejeitado pela primeira gravadora. A primeira gravadora, a Decca Records, disse assim, ó, bandas com guitarra estão saindo da moda, vocês não têm chance nenhuma de fazerem sucesso. E eles não desistiram, continuaram, se superaram. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim, ah, você era tão linda quando você era jovem, agora está ficando velha, né? Está saindo de moda. Você não é mais bonita. Ih, você não vai conseguir mais ninguém. Vai se separar de mim com essa idade? Imagina! Onde que você vai? Você está saindo de moda, meu amor. Será? Será? Os Beatles, apesar de terem sido considerados uma banda que sairia, nem faria sucesso porque estava saindo de moda a guitarra, eles deixaram. O John Lennon morreu no ano que eu nasci, 1980. E ele já estava com carreira solo. E os Beatles são conhecidos até hoje. Foi a escritora do Harry Potter. Ela foi uma mãe solo, ela viveu com a ajuda do governo e ela recebeu várias rejeições de editoras, batendo a ele porta em porta, tentando vender o livro dela, e ela foi rejeitada. E, como grande parte de nós mulheres, criando um filho sozinho, indo atrás da vida, sendo engolida pelo dia a dia, mas ela não desistiu de quem ela era. E ela simplesmente criou um dos livros mais vendidos em todos os tempos e ela se tornou bilionária. Ela se tornou porque ela não acreditou nos vários nãos que ela recebeu ao longo da vida. Então, ela recebeu um não, né, de ser uma mãe de uma família margarina, ela recebeu nãos de possíveis contratantes, mas ela não desistiu. Ela continuou com o sonho dela, porque ela sabia quem ela era, né? Acreditou nela. Ela foi uma mulher, então, que precisou recomeçar sozinha. Muitas mulheres, quando saem de relacionamentos abusivos sem apoio, pensam que não tem essa força, que nunca vai dar certo, que a gente queimou, que a gente está queimada, que a gente não tem mais força. Mas não. A gente pode sim encontrar essa força dentro da gente mesma e construir um futuro brilhante, uma vida brilhante. E é óbvio que a gente precisa também de muita ajuda, e não é feio pedir ajuda, muito pelo contrário. A gente pode dizer assim, ei, grupo da Jornada da Independência Emocional, dá a mão para mim aqui, vamos juntas? Que é essa comunidade que a gente está criando aqui. Bom, gente, cada uma dessas histórias ensina que o fracasso não define ninguém. Assim como elas superaram as críticas, as rejeições, os abusos, qualquer uma de nós, mulheres, pode sair de uma situação tóxica e reconstruir a sua identidade. E aí a gente vai ter os tipos de apego que eu vou passar para vocês em outra aula, mas geralmente um dos mais comuns,
Um tipo de apego mais comum numa dependência emocional é o apego ansioso, porque a gente fica ali querendo provar o nosso valor para alguém que a gente nunca vai conseguir provar, porque essa pessoa não está pronta para nos perceber. Talvez essa pessoa não esteja nem pronta para perceber o mundo ao redor dela. E a gente está ali tentando insistentemente mostrar para ela, mudar o outro, fazer o outro enxergar aquilo que ele não tem capacidade de enxergar. E a gente vai aprender a lidar com isso, e a gente vai retomar esse poder dentro de nós. Ah, eu tenho apego ansioso. Tá bom, como eu vou trabalhar ele? Como eu vou lidar com ele? E que ninguém vai mudar radicalmente da água para o vinho. O que a gente vai fazer é olhar para a gente, reconhecer o que a gente tem e trazer as ferramentas para a gente aprender a lidar com aquilo que a gente já tem, que não funciona tanto. E trazer aquele que já vem funcionando, fazer aumentar, fazer ampliar o poder daquilo que já funciona dentro de nós. E quando eu falei para vocês, vão anotando as crenças, as reflexões desse desafio que a gente vai fazer, é para a gente começar a reconhecer as crenças limitantes. Crenças limitantes, exemplo, são geralmente frases que vêm, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo viver sem ele, eu não vou dar conta disso sozinha, eu não sei fazer isso, ou dinheiro é sujo, né? Eu nunca vou ter um cargo de chefia porque eu não sou uma líder. Frases. Quando vocês se pegarem falando frases com pessoas, quando vocês se pegarem numa conversa, repetir uma frase que você olha e diz assim, nossa, por que eu estou falando isso? Talvez aí tenha uma crença. Começa a anotar para a gente começar a trabalhar. Por quê? Porque chegou a hora da virada, gente. Aqui a gente vai se empoderar, a gente vai reconstruir a nossa identidade, desenvolver a nossa autonomia emocional, a gente vai se libertar de padrões limitantes, proporcionando, então, reconhecimento e criação de ferramentas práticas para que a gente possa ser protagonista na nossa própria vida. A gente vai aqui, uma ajudar a outra a romper o ciclo de dependência emocional, a gente vai trocar conhecimento. Por isso que uma vai ensinar a outra, a gente vai trocar, a gente vai se ajudar a resgatar a autoestima, conquistar relacionamentos saudáveis e uma vida muito mais plena. Quais são os valores da jornada? Quais são os valores que eu gostaria que cada uma de nós estivesse lá no final da nossa jornada? Que a gente possa ser muito mais autêntica e amar a nossa autenticidade. Que a gente diga assim, eu não preciso ser boazinha para agradar o outro. Não, o outro se agrada com quem eu sou. O outro gosta de mim porque eu sou assim, eu sou autêntica. E se ele não gosta, isso não é problema meu, porque sempre vai ter quem gosta de mim como eu sou. Autonomia. Quanto mais autonomia eu possa ter na minha vida, gente, mais longevidade eu vou ter. Vocês já falaram isso aqui. Resiliência. A gente cai, a gente se quebra, a gente se machuca, a gente se magoa, mas a gente está aqui, a gente chegou até aqui, a gente chegou inteirinha. Então, a gente é forte, a gente tem essa força para superação. Sororidade, uma ajudando a outra. Evolução contínua, enquanto há um dia de vida, há um dia de vida. Vida não é só sobrevivência, a vida é gozar a vida, é saborear a vida, é sentir a vida, é estar em harmonia, como uma música maravilhosa, que é do que a gente sente a harmonia, que a gente sente a afinação. Nosso corpo também vai se afinar cada vez mais com os nossos desejos, para que o nosso desejo não desafine o nosso corpo e gere, como eu comentei com vocês, uma miopia, por exemplo, ou uma doença mais grave. E a gente vai conquistar nossa liberdade emocional. E eu já perguntei para vocês, semana passada, quantas vezes você já se sentiu fracassada? E qual foi o maior não que você recebeu? Deixa eu voltar aqui com vocês. Queria que vocês me contassem um pouquinho. Estou parando a gravação.